muito obrigado por aceitar o convite aqui da Meio de Campo, por participar da nossa live. Seja Obrigada, eu que bem-vindo agradeço. ao público aqui da Meio de Campo. Eu que agradeço, sempre bom, né? Tá do outro lado. Você é entrevistada, né? Sim, hoje você é entrevistada, está do outro lado, né? Tô do outro lado hoje. Sim. Enquanto o pessoal está chegando aí, Simone, como está a sua quarentena aí? Como está a sua rotina dentro da sua profissão, até mesmo na sua vida pessoal? Na verdade, assim, eu fiquei 75 dias em casa, né? A gente parou no dia 15 de março, foi o último debate que nós fizemos, né, pelo grupo VEG, no caso. Eu tinha feito um jogo do final de semana anterior pela Rádio Avaí e no dia 15 de março eu fiz um debate esportivo pelo grupo VEG. E aí no dia 16 já veio o decreto também do governador, futebol parou, eventos pararam, né? É o que eu trabalho, eventos, o vôlei, estava fazendo vôlei pela TV Cultura também. Então, tudo, né? Tava parado, então eu fiquei 75 dias em casa, até porque eu moro com meus pais e os meus pais, eles são do grupo de risco. E aí eu voltei a trabalhar no final de semana passado, né? Que daí um outro evento que eu fiz, nada a ver com futebol, mas também evento de comunicação, no caso, né? Como jornalista, a gente faz alguns trabalhos. Sim. E aí eu voltei final de semana passado a trabalhar. Fora de casa, né? Mas a gente está fazendo live da Rádio Avaí, a gente tem feito aí toda quarta-feira também. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma live, conta aí com a participação. Amanhã a gente vai entrevistar o Jeff Silva. O Jeff Silva é um figura, jogou no Avaí, tá hoje no Motoclube, né? Mas é uma pessoa, um querido amigo e o pessoal aqui, os torcedores do Avaí, curtem muito o Jeff. Que ele é figura também, e além de ser bom jogador, ele é um figura. E aí a Sim. gente tem feito algumas lives, mas tudo de casa, né? E agora a gente talvez tenha uma novidade aí, que daqui a pouquinho você deve perguntar sobre a E retomada do futebol catarinense, que teve uma novidade hoje. é uma notícia de última hora aí, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Isso. Já que o pessoal está entrando aqui, Simone, como você iniciou a carreira de jornalista? Aqui na minha página a gente tem muito jornalista iniciante, eu também estou na minha conclusão já. Como você iniciou e como você chegou até a área do esporte? Olha, a comunicação fez agora no dia 6, eu fiz 23 anos no meio de comunicação. Que eu iniciei muito nova numa rádio, sempre tive sonho de trabalhar em rádio, assim, sempre gostei muito. Eu ia para uma rádio aqui na Rádio Alegria e passava a tarde lá, bem novinha, ficava olhando o pessoal trabalhando e sempre falava, eu quero trabalhar aqui, quero trabalhar aqui. E aí um dia surgiu a oportunidade de trabalhar na rádio e antigamente, né, naquela época ainda era carta, era telefone, então eu estava nesse atendimento aos ouvintes da rádio e, e aí comecei lá na Rádio Alegria, depois eu fui para a Band, né, quando a Rádio Alegria terminou aqui em Florianópolis, eu fui para a Band. Na Band eu passei 12 anos da minha vida, né, eu saí 2 vezes, mas no total foram 12 anos de Band. E lá eu aprendi praticamente tudo, né? Eu passei por cada setor de rádio e TV e eu aprendi muita coisa lá na Band, no grupo Band, aprendi muita coisa, né? Apresentação de programa de TV, desde trabalhar como telefonista até apresentar um programa e entrar a nível nacional, fazer reportagem, fazer ao vivo. Foi na Band, né? Então, o futebol, ele entrou na época que eu estava no grupo Band, veio a Rádio Bandeirantes AM para Florianópolis. E aí o Miguel Livramento, que você deve conhecer, né? O pessoal que curte aí esporte, futebol, conhece o É, Baixinho. é um Ele nome bem foi conhecido o, no meio. é, ele foi o coordenador responsável por montar a equipe esportiva. E nisso eu conversava muito com o Miguel lá nos bastidores, né? Que o Miguel tinha um programa de TV lá. E aí, quando ele montou a equipe, ele me levou. Né? Eu nunca tinha feito esporte, e aí, como a gente conversava, ele me levou para ser repórter de torcida. Né? Eu comecei fazendo repórter de torcida, aí depois eu fui para campo, e aí tô aí hoje na Rádio Avaí, e tô fazendo também o Grupo VEG, faço, né? Fiz alguns jogos pela TV Cultura agora de vôlei, só que a Superliga, infelizmente, foi Agora, cancelada desse ano, né? Essa sim. temporada, né? Final do ano, pode ser, tomara que volte a Liga Uhum. 2020-2021. E é isso aí, tipo, sempre na ativa. Eu me formei em jornalismo só em 2015, mas eu já trabalho há 23 anos no meio de comunicação. Sim, bem legal.
E qual é a diferença entre fazer as matérias locais, que você sempre fez matéria para o seu estado, e fazer matéria nível Brasil, igual você apareceu muito no Jogo Aberto? Como é que foi essa transição assim do estado para nível Brasil? Na verdade, assim, a gente fala até do mesmo assunto, né? Só que você tem que apresentar um pouquinho mais. Aqui, tipo, você falar como está a situação de um clube, você não precisa explicar. Quando você faz uma matéria a nível nacional, principalmente explicando, né, os clubes daqui, porque eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, assim, né, os times já se automaticamente. Então, na época, assim, 2011 foi uma época muito forte de Avaí Figueirense. E foi uma época que eu estava na TV e a gente entrava praticamente todos os dias, ou uma matéria, ou um link ao vivo, para fazer a transmissão dos jogos, né? E aí você tem que explicar um pouquinho mais da particularidade das equipes daqui, da situação daqui, porque quando a gente faz uma matéria para cá, você não precisa explicar a situação no contexto geral. Agora, quando você faz para o nacional, se faz pontualmente algumas, você tem que explicar um pouquinho mais para quem está assistindo entender. Então, a diferença que eu vejo é essa, né? Mas o básico do futebol não muda, né? Não muda É, de nenhum lugar. é sempre o básico. E como foi para você assim trabalhar com a Ô, Renata João, Funk? obrigada. Como foi para você trabalhar com a Renata Funk, que é uma referência para todas as Sim. mulheres do esporte? Como foi se Nossa, juntar com foi ela? muito maravilhoso, assim. Eu lembro que o primeiro ao vivo que a gente fez foi na época que o Figueirense, que até eles chamavam de fiel da balança, que ele ia pegar... O Figueirense estava em sétimo, se eu não me engano, nessa época, em sétimo no Brasileirão, só que iria enfrentar, eu acho que era Corinthians, Botafogo, eram os times que estavam disputando para a liderança, né? E o Figueirense iria encarar esses três times. Eu lembro que a gente foi fazer um ao vivo e eles tinham me dado 1 minuto para fazer, né? 1 minuto gravado ali. Tava ali com o Jorginho, ó, a gente vai ficar 1 minuto. E eu lembro que o bicho tava pegando no Flamengo também. Eu era presidente do Flamengo na época. E aí eu ia entrar e depois sairia e ia pro Flamengo, né? Não, minto, antes tinha o Flamengo. Aí a gente entrou, daí eles falaram, Simone, é 1 minuto. Beleza, fiquei 1 minuto, aí pode levar mais. A gente ficou uns 3 minutos, e aí a Renata voltou, que eles tinham o break comercial, e voltamos novamente, porque rendeu ali com o Jorginho, o papo com o Jorginho, e foi muito legal você entrar com um time de Florianópolis e ficar, né, na rede 5 minutos que a gente ficou, eu acho. Que é bacana, que foi o meu primeiro, aquele friozinho na barriga de falar com era a Renata e o Denilson na época, né? Que É, foi o primeiro ao vivo com eles, assim, aquele friozinho na barriga, mas um friozinho na barriga gostoso, né? Mas foi muito legal. Aí depois sim. teve alguns outros, né, que a gente fez com o próprio Neto, no programa do Milton Neves também, mas a gente fazia mais para o Jogo Aberto, né? Programa o Jogo Aberto. E qual foi sua matéria favorita na área do esporte? Assim, aquela que você tem guardada no coração que você fez? Olha, eu gosto muito de realizar sonhos, né? Eu digo que as pessoas têm que realizar sonhos e eu gosto muito de ver um outro lado também, assim, de a gente estar de um lado e poder realizar o sonho de uma pessoa. E teve uma vez aqui, o Avaí Figueirense, eles costumam muito visitar o Hospital Infantil Joana de Guzmão, onde tem as crianças que estão em tratamento de câncer. E aí a gente sempre cobre, né? Sempre vai para cobrir, fazer a cobertura. E teve uma época que eu estava fazendo a cobertura para a TV, e aí nós fomos lá, e aí eu cheguei num quarto e tinha um menino, o Gustavo, o Luiz Gustavo, e aí ele estava com um cobertorzinho do Grêmio. E aí eu perguntei para ele, qual que é o teu sonho? Aí ele falou, conhecer os jogadores do Grêmio. E aí eu falei, olha, Guga, não posso prometer, mas eu vou tentar alguma coisa. E aí eu lembro que, eu acho que 2 semanas ou 3 semanas depois, o Grêmio viria jogar em Florianópolis, e aí eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Grêmio e marquei com eles, assim, a gente conseguiu, e na época eu lembro que o menino, o Guga, ele não era de Florianópolis, ele era de uma cidade do interior, e naquela semana ele tinha ficado muito ruim. A mãe dele disse que a imunidade dele estava muito baixa, que ele estava muito ruim, mas ele queria muito vir. Então eles fizeram um esforço muito grande para ele vir. E aí eu fico ele Tá. ele ele conseguiu vir e daí conhecer os jogadores do Grêmio, assim, foi muito legal. E desculpa. E aí
logo depois, assim, foi o sonho realizado dele, ele faleceu, acho que uns 3 meses depois, e a irmã dele me mandou a mensagem avisando, e disse que aquele dia tinha sido o melhor dia da vida dele. Então, essa, com certeza, é a mais marcante. Sim, eu cheguei a ver esse conteúdo, essa matéria, e até tirou foto com o Marquinhos, com o Vitor, né? Isso, ele adorava o Marquinhos também, o Marquinhos até falou que ia fazer um gol e comemorar passando a mão na cabeça, e quando ele ficasse bom, iria entrar em campo com o Marquinhos, assim, sabe? Então, eu gosto muito desse tipo de matéria, eu gosto muito desse conteúdo, assim, a gente poder ajudar de alguma forma, assim, sabe? Sim. E como todo jornalista também, no ao vivo, a gente tem aqueles micos que a gente paga. É, Qual foi um mico assim que você falou, meu Deus do céu? gente, mico. Ah, não teve nenhum agora que eu lembro, assim, mas eu já ganhei muita bolada, né? Tipo, até assim, brincando também, a gente tá lá fazendo a passagem, e aí os jogadores ficam jogando bola em você, não deixa gravar. Já ganhei uma bolada sem querer também num dia de treino. Tava de cabeça baixa escrevendo pá, a bolada. E teve uma outra também, que não foi um mico para mim, mas circulou bastante, que eu também fui fazer a chegada da delegação do São Paulo, aqui no aeroporto. E aí, esse daí também tem na internet, se procurar, porque repercutiu bastante. E aí, eu cheguei num pai que estava com a camisa do São Paulo e o filho no colo com a camisa do São Paulo. Aí, eu fui entrevistar eles, né, e perguntei, meu pai deu. Perguntei para a criança, o São Paulo, seu time no coração. Ele, eu não quero ser São Paulo, eu quero ser Avaí, eu não quero ser São Paulo. E aí eu sei que o menino, tipo, o pessoal da Havaí depois buscou ele, fez até um gibizinho com ele, porque repercutiu, assim, sabe? O pai querendo que ele fosse São Paulino e ele no microfone, ele quase engoliu o microfone, falando, eu não quero ser São Paulo, eu quero ser Havaí. Dizem, me falaram esses dias, que esse menino virou figueirense, que a mãe dele é figueirense e ele acabou virando figueirense. Dizem, eu não sei, não tenho certeza, mas esses dias ainda veiculou de novo essa matéria. E aí eu vi nos comentários alguém dizendo, conheço o menino, conheço o pai, a mãe dele, e ele acabou virando figueirense. Já que você tocou no assunto do Figueirense, esse ano, infelizmente, na Série A, a gente não tem nenhum representante de Santa Não, Catarina, né? triste. Como é que é para vocês cobrirem um campeonato de menor expressão, já que o espaço na mídia dos clubes de Santa Catarina já são menores, na Série B e Série C ficam mais escondidos ainda. Não, a gente fica muito triste quando isso acontece. Infelizmente, nenhum time representante na Série A, porque o ano passado foi um ano tenso, foi um ano triste, né? Falando de futebol, foi muito difícil para Avaí e Figueirense o ano passado. Figueirense na parte administrativa, o Avaí mais na parte dentro de campo mesmo, né? Só 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, então foi um ano assim de futebol para esquecer. Mas eu sempre falo, né? As pessoas perguntam, para qual time que tu torce? Secadora, né? Quando normal. Mas assim, eu sempre falo, gente, quando você trabalha, uma que você cria a amizade com as pessoas do clube, né? Você tem amigos, desde o pessoal que cuida da portaria até o presidente. Então, assim, não tem como você torcer contra os seus amigos. E outra é quando os times estão bem, o seu trabalho ele flui melhor. Você tem um campo melhor para trabalhar. Fica mais fácil de trabalhar, principalmente quando eu trabalhava na TV, se o time perdia, estava ruim, nunca que eu conseguia fazer uma matéria diferente. Às vezes até coletiva não davam mais, sabe? Então, assim, quando os times estão bem, a gente comemora. Então, a gente torce sempre para os times que a gente está cobrindo, né? Então, assim, qual time? Eu torço para os times de Santa Catarina em primeiro lugar, né? Se é daqui, um campeonato catarinense, vou torcer para os times daqui de Florianópolis, que são os que eu cubro. A nível nacional, os times de Santa Catarina. Vai jogar um time brasileiro fora em competições do exterior, vou torcer para o time brasileiro. Então, assim, geralmente é isso, mas a gente torce muito para os times aqui estarem bem, porque daí a gente tem trabalho, né? Quando é Série B, tu imagina, tipo, em 2011, que estavam os dois na Série A, que era muito legal, a gente entrei direto, consegui fazer um monte de coisa pro Nacional. Isso para a profissão é muito bom. Sim, você citou os clubes aí, e hoje em dia, acho que está mais flexível o jornalista assumir o seu clube. O que você acha do jornalista assumir seu clube? Você prefere manter o anonimato do seu clube? Não, vai de cada um. Eu acho que quando você fala qual time, eu já contei que hoje a gente não tem mais o lado torcedor.
Você torce para os times estarem bem, para o seu trabalho fluir melhor. Mas eu acho que você sofre consequências também, porque, principalmente eu, quem está trancado dentro de um estúdio, que não sai para o meio de uma torcida, que não encontra uma torcida, é mais fácil. Você está dentro de um estúdio protegido. A gente sabe que o futebol é muita paixão e ódio, né? É amor e ódio. Tipo, se o time tá bem, tranquilo, você tá ali. Você diz que é de um time que é adversário. Você vai lá fazer o jogo desse time adversário. Se você fala que é torcedora de um time adversário, você vai sofrer as consequências disso, né? Então, assim, só que hoje eu falo pra você de verdade de coração. Hoje eu torço assim, né? Já tive meu time, claro, quem gosta de futebol tem um time de infância que torcia. Só que hoje muda muito, né? Até porque você fica sabendo alguns podres que tem dentro do futebol, então assim, não tem como sofrer como torcedor, né? Então é isso. Porque, um exemplo, o Ivan Moré, quando ele assumiu a rede nacional, que ele era São Paulino, na verdade, pegou ele de surpresa, né? A matéria voltou, ele estava chorando, sofreu muito preconceito contra isso. Já o Neto, o Chico Lang, a própria Renata Fã, já não tem esse repúdio do público, né? Uhum. É, porque assim, ó, vamos dizer o Neto, ex-jogador, o pessoal já respeita tal. Agora, a gente aqui, né? O pessoal daqui, vai lá, você trabalha geralmente nos dois clubes. Hoje eu tô fazendo a rádio, que é a Rádio Avaí, mas às vezes eu faço pela Rádio Chapecó, vou fazer um jogo lá no Figueirense. Tu imagina, a gente tá lá, tá no meio do pessoal, a gente sai, o nosso carro fica junto com a torcida, sabe? Tu sai ali, dá de cara com a torcida. Então, assim, quem tá no dia a dia dentro dos clubes e trabalhando nos jogos, eu acho que tem que cuidar um pouquinho com isso. Agora, quem tá dentro do estúdio tá protegido, querendo ou não querendo. Claro, vai sair na rua, mas é diferente você tá dentro do estádio de futebol com a torcida, né? Imagina 20 mil pessoas, 18 mil pessoas, que aqui, né? Vamos supor assim, o máximo de torcida. Mas então, tipo, tem que se cuidar um pouquinho. Eu acho que tem, porque quando o futebol, a gente vê, né? Cenas lamentáveis que acontecem, às vezes, com briga de torcida, né? Então, é bom evitar um pouquinho, sim. Tem um pessoal muito intolerante, né, a esse É. respeito. Já que você citou a Rádio Avaí, hoje você trabalha lá, como é que os torcedores do Avaí receberam o Ralf, que é um multicampeão por onde passou? Nossa, foi felicidade, né? Porque um jogador, né, do calibre do Ralf vir para o Avaí, eu acho que o pessoal gostou muito, elogiou muito a diretoria de conseguir trazer um jogador em nível Ralf aqui para a ressacada. Claro que a gente ainda não conseguiu sentir como vai ser dentro de campo, a torcida aplaudindo, mas a gente sente um pouquinho pela rede social. E ficou todo mundo meio que assim, no início sem acreditar que realmente poderia acontecer, né? E como aconteceu, a torcida comemorou com certeza, né? O pessoal, eu acho que não foi unânime, assim, da torcida, do torcedor do Avaí, a falar, assim. Claro que eles, às vezes, ex-jogador, porque quando vem um jogador que é um pouquinho mais velho, mas não estou dizendo que é o caso, não é meu pensamento. Alguns comentários às vezes assim, será que é um novo Douglas? Vamos dizer assim, porque o Douglas veio e se machucava, né? Tem aquele série de, né, que a gente sabe que às vezes, né, tipo, tem uma lesão ou outra que acaba prejudicando, né, o desempenho do jogador. Então fica um pouquinho assim, tomara que não seja um novo tal, sabe? Alguém falou, mas eu acho que 99,9% do torcedor aprovou sim e não teve comentário como esse. Vai comentar, a Jaqueline mandou um beijo para você aqui, falou que o Niver tá chegando. Tá sim, dia 18. Tem um pessoal aqui. Oi, Jaque, um beijo, linda. Dia 18, tá? Quero presente, gente. O Thiago Miranda, que é do CFA também, o Centro de Formação de Atleta. O Gustavo Bastos está aqui também. Xerifão, zagueiro. Zagueiro. Isaías também dizendo, falou tudo. Simone, obrigada. Rede Primeiro Minuto, ó. Luiz, viu? Vai recomeçar o campeonato dia 8. Ele me corrigiu na live. Mas, tava certa. Tomara que recomece mesmo, né? Não sei, vamos ver. O Ângelo, que trabalhou comigo na TVBV, Cinegra, a gente fez algumas matérias juntos, tá aqui também. A Elizabeth, o Biel Bastos, um beijo aqui pra galera. Já que a gente vamos entrar no assunto da volta do campeonato, só que o campeonato vai voltar sem o público. Quanto isso vai afetar os clubes de Santa Catarina, já que já não tem uma verba muito boa comparada ao eixo Rio-São Paulo e Minas, igual você falou, então o clube pode ser um desastre, né?
Ainda mais Deixa eu até funcionário. mandar um beijo aqui pro Rodolfo Carreirão também, meu amigo da Rádio Havaí, entrou ali. Amanhã nós vamos estar na live com o Jeff Silva. Beijo, Rodolfo. Então, olha, a situação que o mundo está vivendo por conta da pandemia, tudo mudou, tudo é diferente. Tudo, né, a gente está vendo que financeiramente afetou, mas assim, eu acho que a parte da saúde é o essencial. A gente passar por essa pandemia e com saúde é o essencial, sempre, sempre. Lado financeiro, lado econômico, dinheiro, isso daí se recupera, sabe? Tipo, isso começa desde aí, então recupera. Agora, sobre os campeonatos, até quando eu fiz a live na semana passada, eu estava falando que eu achei uma ideia muito legal do campeonato alemão, alguns clubes, que fizeram com os torcedores de colocar uma foto, de colocar uma imagem e o torcedor ajudar, né? Querendo ou não querendo, gera uma renda, porque a gente já viu muitas promoções aqui a R$ 10, ingressos a R$ 10 que teve o ano passado, né? Até o Figueirense naquela situação toda, quando conseguiram tirar quem estava no comando do Figueirense, a torcida pegou junto, teve ingressos promocionais. Então, assim, se faz isso, me parece que o Joinville está fazendo aqui algo parecido, tá? De colocar foto dos torcedores e os torcedores pagarem por isso, como se estivesse comprando o ingresso. Eu acho que tem uma saída para fazer para você não ficar no zero, né? Eu acho que tem que fazer. E para retomar o campeonato, claro, não tem como hoje retomar um campeonato e fazer com torcida, infelizmente, né? E eu acho que cada um tem que ser prudente também. Se é fechado para a torcida, não vá para o entorno do estádio, não vá fazer aglomeração em bar, assista pela TV, ouça no rádio, né? Porque pelo bem da nossa saúde mesmo, eu acho que cada um tem que ter a sua consciência. Mas acredito que dá para voltar com toda a cartilha seguida. O Dr. Funchal, junto com outros médicos, fizeram uma cartilha muito bem elaborada, né? Tem que dar parabéns para esses profissionais, desde o início trabalhando nisso. E eu acredito que dá para voltar. Eu estou falando aqui em Santa Catarina, o futebol catarinense. Né, para o resto do Brasil está muito atrasado em muitos lugares ainda, e a situação ainda é muito complicada em muitos lugares, né? Mas aqui eu acredito que no dia 8 de julho, se tudo der certo e retornar, eu acho que dá para terminar o campeonato catarinense. Sim, o campeonato está marcado para iniciar no dia 8 de julho, com o término no dia 27, a grande final, né? Dia 27 ou 26? Eu acho que é 26, né? Domingo? Domingo é dia 27? É num domingo, eu acho que é 26. Eu não tô 26, com... 26, eu acho que é 27 de julho. E o campeonato vai acabar sendo referência para o Brasil inteiro. Por ser o primeiro campeonato a voltar no país, ele vai acabar sendo modelo para os demais estaduais, né? Então, E tomara que seja um modelo positivo, né? Para todos os estaduais. Eu acho que aqui a gente está... a Santa Catarina, né? Os números de Florianópolis, os números aqui da grande Florianópolis e de Santa Catarina, graças a Deus, são baixos. A gente perdeu muitas pessoas, isso é muito lamentável, muito triste tudo que a gente está passando, mas eu acho que aqui nós somos o primeiro estado a decretar, né, a quarentena, o isolamento social. Claro que assim, a gente está vendo agora as coisas voltando, comércio cheio. Hoje eu precisei sair para ir no banco de carro e sim, o centro da cidade lotado de gente, muita gente na rua. Eu acho que tem que sair quando for preciso, mas tem muita gente na rua. Os ônibus estão voltando aqui, né? Para você entender um pouquinho, a gente tem a grande Florianópolis, tem Florianópolis capital, mas tem, né, algumas cidades, Palhoça, São José, Biguaçu, que fazem parte da grande Florianópolis. E os ônibus voltaram na segunda-feira nessas cidades. Em Florianópolis volta no dia 17. Né? Então, assim, estão voltando para sentir como vai ficar. Se o número subir, é capaz de voltar de novo o isolamento e nem recomeçar o campeonato. Né? Então, assim, a gente vai ver como ficam esses números. Mas eu acho que Santa Catarina serviu de modelo também. Alguns, né, pegaram o modelo, outros não, né? Política não é uma questão que eu gosto muito de falar, mas tomara que sim, tomara que seja um modelo positivo para ser seguido, né? Espero que sim. sim, que aqui em São Paulo, a gente que é daqui de São Paulo, aqui a gente não tem previsão ainda de quando vai voltar o campeonato. Vai ter uma reunião amanhã para a volta aos treinos na segunda-feira, mas aqui em relação à quarentena, por ser uma cidade muito grande, então o isolamento acaba não acontecendo. A gente sai na rua, aqui tem muito comércio. A gente tem a região do Brás, que é a região central aqui de São Paulo,
que está super movimentada, mesmo com portas fechadas, o pessoal está indo lá comprar roupa, então aqui a situação É está bem... difícil, é. Não, nosso país está complicado. Eu senti inveja ontem das pessoas que moram na Nova Zelândia, né? Eu fiquei com muita invejinha, assim, do pessoal de Nova Zelândia. Graças a Deus, né? Feliz por eles, mas com aquela pontinha de inveja, sabe? Sim. Falando um pouco agora da mulher no futebol, o que você acha desse movimento? Quase todos os programas esportivos hoje em dia têm uma mulher. A mulher está conseguindo um destaque bem maior na TV, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. E cada vez mais nos estádios também a gente tem a presença de bastante mulheres. O que você acha desse movimento? Não, eu acho bacana. Eu acho, o que que eu acho? Eu acho que se a pessoa gosta de futebol e quer trabalhar com futebol, ela vai conseguir trabalhar com futebol, sabe? Eu particularmente, eu nunca senti nada, nenhum tipo de preconceito de alguém não me dar um trabalho, não, por ser mulher. Muito pelo contrário, né? Em alguns lugares a gente precisa de uma mulher urgente. Já aconteceu de a gente estar atrás de alguém para apresentar, sabe? Tipo, eu acho que eu nunca sofri preconceito, até às vezes eu deixo algumas pessoas que vêm fazer um TCC, alguma coisa que esperam que eu conte alguma coisa, algum caso de preconceito que eu sofri, da dificuldade, mas eu, graças a Deus, não tive. E eu acho que, assim, ó, a minha opinião, tá? Desde quando a gente nasce, as pessoas nascem, as crianças, né, antigamente, para o menino é uma bola, para a menina é uma boneca. Então, automaticamente, os homens se interessam muito mais por futebol do que a mulher, né? Então, assim, não é que, tipo, tem poucas mulheres e só tem homem, mas eu acho que há a falta de interesse também de muitas mulheres, porque não gostam, né, de futebol, não foram criadas com futebol, porque os meninos são levados para futebol, né? Claro que mudou muito, está crescendo muito, mas eu acho que às vezes também, assim, não é porque, tipo, é mulher, não vou dar vaga para ela. Eu não vejo isso, sabe? Não vejo. Eu acho que quando a mulher quer, tem espaço. Eu sempre tive espaço, sabe? Isso daí eu não posso reclamar, não posso falar. Então, assim, eu tô falando por mim, tá, Renan? Tô falando por mim. Né? Eu sei que muitas mulheres passaram por preconceito, passaram por situações lamentáveis, graves, mas, assim, eu, graças a Deus, não. E até falo que teve um. Mas eu não vou, tipo, dizer, a torcida fez, porque foi um babaca que numa comemoração de invasão de campo, todo mundo comemorando um título, passou a mão. Né? Só que na mesma hora que eu falei, que eu xinguei, os outros já foram para pegar esse babaca. Então, assim, não vou generalizar que a torcida fez isso. Não. Foi um babaca no meio de pessoas legais. Né? Mas eu acho que a mulher querendo tem espaço, com certeza tem espaço. Hoje em dia, nossa, a gente já trabalhei com tantas mulheres, né, no futebol, eu acho que tem espaço. Quando se gosta, entende futebol, quer trabalhar, tem espaço. Sim. E como é a relação da repórter com a fonte? Por ser mulher, não acontece nenhuma gracinha nem nada do tipo? Pode É ser. normal. Né? Acontece normal, tipo assim, como se você estivesse falando, assim, às vezes acontece. Tem, claro, tipo, a maior parte você tá falando ali de trabalho, mas assim, aí é o seu meio de trabalho, entendeu? Pode acontecer de ter, porque, eu sempre cito, você trabalha no hospital. Você trabalha no hospital, tá lá interagindo, daqui a pouco tem uma pessoa ali do hospital que talvez te interesse e você se interessa pela pessoa, porque tá no Uhum. convívio, né? Pode acontecer também no meio do futebol isso, porque é o teu meio, né? Não tem uma diferença. É um pouco inevitável essa É, situação. não, mas assim, ó, sempre com respeito, assim, ó, eu digo que graças a Deus, nesses anos todos, eu comecei com futebol em 2005, nunca tive problema nenhum, assim, sabe? Eu nunca tive problema nenhum. E teve um dia, se não me engano, foi o Dia das Mulheres, né? Que a Rádio Havaí fez uma transmissão totalmente só com mulheres, né? Como Isso. foi para vocês a recepção da torcida? Eu consegui Foi muito acompanhar legal. e tal. Não, foi muito legal, deu uma repercussão muito grande, né? A gente teve a narradora, teve comentarista, teve rede social e reportagem, tudo feito por mulheres, que foi muito bacana. Mas desde o início, quando falaram de fazer isso, eu falei, gente, que não seja só no Dia da Mulher, né? Tipo assim,
Que a gente possa fazer futebol normal, com uma mulher narrando, com um homem de comentarista e outra mulher no campo e um homem no coisa, e normal, ser normal. Claro que foi no Dia Internacional da Mulher e foi diferente, né? Mas eu quero que isso seja visto como normal. Tá ali no meio, é uma profissional normal com um homem que tá ali trabalhando, né? Eu acho importante isso. É bom que foi a homenagem, Dia da Mulher, mas que a gente, quem quer trabalhar, que seja visto como um profissional igual ao outro. Sim, bem legal. Uma outra pergunta aqui, até um pouquinho mais, vamos dizer assim, delicada. Como é que foi para Hum. vocês aí em Santa Catarina cobrirem a tragédia da Chapecoense? Vocês que tinham muitos amigos aí, como foi para vocês do estado cobrir isso que deu âmbito mundial? Ah, eu vou dizer que para mim foi um marco assim de não assistir mais TV, noticiário. Não assisto mais desde então. Não assisto, assim, eu sou uma jornalista, mas eu prefiro um pouco ser ignorante, né, no quesito de não ter informação do que assistir. Porque eu acho que hoje, né, eu vou só falar de agora, tipo assim, eu não consigo, tipo, ver você colocar numa emissora lá e tá passando, jogando caixões dentro de valas, como se aquilo fosse um pedaço de madeira. Eu não consigo assistir aquilo ali. E eu acho que ali, o da Chapecoense, assim, para mim foi muito difícil, porque realmente eu perdi muitos amigos e ídolos, né? O Kleber Santana, para mim, graças a Deus, eu falei para ele em vida que eu sempre fui muito fã do Kleber Santana. Foi assim, eu acho que dos jogadores que passaram aqui pela ressacada, o mais querido com todo mundo. Eu lembro assim que ele nunca deixou de falar com a gente. Teve um jogo que foi na ressacada, que o Figueirense, no primeiro tempo, 4-0, né? Era uma época que o Figueirense estava ruim na tabela, o Avaí estava bem, e o Figueirense meteu 4-0 no Avaí na ressacada, e o Kleber Santana foi o único no intervalo que parou para falar com a gente, sabe? Ele nunca deixou de falar com a imprensa. Todos os dias ele chegava, passava na frente da sala de imprensa, todos os dias dava uma boa tarde, todos os dias cumprimentava. Então, assim, além dele, né, tipo, meu amigo Podiak, Djalma, o pessoal daqui, assim, que meus amigos de verdade, de coração, de ser amigos, sabe? E ver aquilo ali para mim, assim, foi muito difícil, né? Falar sobre aquilo, né? Eu estava trabalhando em rádio na época, falar sobre aquilo eu não conseguia falar, e eu acompanhei tudo meio que sem acreditar naquilo, e depois daquilo eu fiquei um pouco doente, assim, e eu parei de assistir TV. Eu não consigo mais assistir noticiário, né? Eu vejo outras coisas, mas noticiário não vejo, não. Depois disso, assim, foi muito difícil. Foi bem difícil mesmo. Vai ser o momento mais difícil na sua profissão, foi esse momento. Não que... Tipo, eu acho que na vida, né? Não só profissional, assim, mas foi uma tragédia que chocou bastante a gente. Bastante, assim. Uma coisa que tava todo mundo feliz, porque a gente se imagina que ali tava todo mundo feliz. Tanto os jogadores, né, o pessoal, diretoria, comissão técnica da Chapecoense, era um momento histórico do clube, um clube muito querido, né, e todos os jornalistas que ali estavam felizes de estar fazendo aquela cobertura, né, uma cobertura que todo mundo queria estar. Então, e tu se imagina também que você poderia estar ali também, sabe? Tipo, naquele momento assim. Então, foi muito triste, né? Tu vê que era um momento de tanta alegria e terminar nisso, assim, realmente, para mim, assim, foi um marco tanto na minha vida pessoal, assim, profissional, de cobrir e de seguir em frente depois disso. Sim. E, mudando de assunto agora para um assunto mais leve, como foi sua trajetória como apresentadora na TVB Esportes? A gente, então, era na afiliada aqui da Band, né? Da Bandeirantes, era TVBV, aí depois virou Band Santa Catarina. E aí nessa transição também a gente entrava antes do Jogo Aberto, mas era TVBV Esportes, e depois virou Jogo Aberto SC, né? E eu lembro que eu fazia rádio na época, e eu fui fazer um jogo, que foi um dos jogos mais emocionantes também que eu fiz, que foi em 2010, Campeonato Brasileiro. O Avaí precisava vencer o Santos para se manter na Série A. E no primeiro tempo, o Avaí saiu perdendo por 2-0.
tinha o Neymar, tudo na época. E eu lembro que eu falei pro Neymar, né? Tipo, conhecia assim, e daí na época tinha um clube aqui que os jogadores gostavam de ir. Eu ainda falei assim: poxa, por que vocês vão ganhar do Avaí? Se o ano que vem daí vocês não vão vir para Florianópolis, vocês gostam de vir para Florianópolis, vocês já estão de boa, não vai mudar nada, ganhar ou perder? Ainda brinquei. Mas no segundo tempo, o Caio fez os 3 gols e o Avaí se manteve na Série A, assim, foi bem emocionante, a torcida enlouquecida. E naquela época a gente podia entrar no gramado, e aí eu lembro que era o Emerson, o Eltinho, qual era o outro jogador que estava em campo, que eles atravessaram ajoelhados, assim, o gramado, e eu tava ali, eu fui, fiz a cobertura ali, e nisso, a nossa, então, presidente da TV, ela estava assistindo no camarote esse jogo. E aí ela me viu fazendo isso, eu trabalhava só pela rádio, ela falou: eu quero ela na TV. E aí, nisso, tipo, no início do ano, isso era final do ano, e aí no início do ano eu fui pra TV, e aí era eu e o Luiz Gustavo Bosley, e a gente revezava também, né? Porque eu viajava também para fazer os jogos fora, e aí quando o Gustavo viajava eu apresentava, e eu lembro que o primeiro que eu apresentei, porque a gente não tinha TP nada, tá? Não Sim. tinha o TP, né? Para ver as falas ali, tudo da cabeça. Daí o primeiro que eu fui apresentar ao vivo, sem TP, mas foi muito legal. Eu acho que ter o friozinho na barriga é muito importante, né? Quando eu perder o friozinho na barriga, assim. Por isso que eu gosto de estar fazendo coisas diferentes, que eu saí do fixo ano passado, da rádio que eu trabalhava fixo, para fazer coisas diferentes, para ter o friozinho na barriga, né? Para fazer coisas novas. Então, foi muito legal, assim. Foi muito bacana apresentar o programa. Eu acho que da Band eu posso dizer assim, ó, esses dias eu fiz umas perguntas, pedi pro pessoal uma brincadeira no Instagram de a gente fazer pergunta, né? E como as pessoas lembram da época da Band, que tinha um programa que era o Copa e Cozinha, e a gente começou o futebol no FM, a primeira rádio FM que foi a Band que fez, e era muito divertido, sabe? Tipo, eu acho que a gente alcançou muitas mulheres na época, porque a gente falava a linguagem que todo mundo entendia, né? Não era aquele futebol de AM que fica 2 horas antes, 3 horas depois, nada contra, mas era uma coisa mais leve, mais rápida e com fácil entendimento para todo mundo. A gente tinha personagem, Mané e Galdério. E então, eu acho que todo mundo, se tiver alguém aqui, ó, que... Oi, Jaque, linda! A Jaque deve lembrar da nossa época na Band. Eu acho que marcou muito, sabe? O Copa e Cozinha, a Band, o TVPV Esportes, que se tornou o jogo aberto. Eu acho que essa época foi muito boa mesmo. Pena que acabou. Você citou um jogo do Santos que você cobriu com o Neymar. Tem uma entrevista que você fez com o Ganso, que você tá fazendo entrevista com o Ganso e a torcida tá xingando ele. Como Mas foi não isso? foi no Scarpelli esse jogo. Foi no Scarpelli. Eu lembro que ele veio para cá e ele estava sendo negociado na época. E aí o pessoal falando que ele era mercenário, eu fui Ah, fazer entrevista com ele depois do jogo. E aí a torcida começou a gritar mercenário e ele parou. Daí, o que que foi, Ganso? O que que tá acontecendo? O pessoal me chamou de mercenário, tá? Deu ainda, né? Deu assim, mas não é toda a torcida do Santos, né? São alguns que estão aqui, mas não é toda a torcida do Santos e tal. Deu uma contornada ali, a gente continuou a entrevista, mas eu acho que rendeu um pouquinho também essa, né? ainda porque ele viu na fisionomia dele que ficou muito bravo ali na hora, assim, não gostou da Aham, torcida. não, ele parou, tava entrevistando, ele parou, ficou olhando, só que como eu tava de fone, eu não tinha ouvido, né? Porque eram poucos torcedores mesmo. Acho que deveria ter uns 5 ali gritando isso para ele. E ele tava sem fone e eu tava com fone. Eu não tava ouvindo. E aí, quando ele parou, ele ficou parado e ouvindo com aquela cara assim. Assim, o que que foi, Ganso? Aí ele falou: o pessoal me chama de mercenário. Mas tem umas histórias aí. Você que trabalha na Rádio Avaí, hoje tem um contato maior com a torcida do Avaí. Você já teve algum contato com o Guga, que é um torcedor ilustre do Avaí? Sim, já fiz muitas matérias com o Guga aqui. Tem o Instituto Guga aqui, tem que sempre faz alguma coisa, principalmente na época da TV, a gente cobriu muitas coisas no Instituto. Também já fui apresentadora de um programa que foi o prêmio Tênis, que ele foi premiado, né? Eu e o Elias Júnior foi para o Band Esporte, que foi a nível nacional também, a gente fez esse prêmio.
e com o Guga. Ele é um querido, a gente encontra ele direto na ressacada, né? Ele vai muito na ressacada também, vai ficar quietinho lá no camarotezinho dele, sai, mas como a gente, os camarotes, né? Tipo o anterior dele fica no mesmo lugar que tem as cabines de rádio, então a gente encontra ele, assim, é um querido, é o que vê na televisão, o labrador humano, ele é o labrador humano na vida real também, assim, sabe? Ele é um querido, é um orgulho ter o Guga aqui como nosso manezinho. Deixa eu, ó, aqui, ó, o pessoal, o Juan falou saudade desse tempo, né, o da Band, o Alexandre manda um abraço, saudade de você cobrindo vôlei, Alexandre, saudade aí de Blumenau, fazer os jogos, tomara, né? Queria tudo certo para voltar para a temporada 2020-2021. Também, ó, o Thiago Miranda dizendo baita programa. Tomassini, meu amigo do Rio, gente, eu já fui produtora musical, tá? Já fui produtora no Rio de Janeiro com o Tomassini. Ele me chama de Daí, sabe por quê? Vou falar. Porque daí, a gente fala muito daí. E Sim, aí eu eu cheguei já lá, eu já eu eu conheci bem. cheguei no Rio falando daí, e meu apelido lá ficou Daí, no Rio. Sim. Beijo, Tomassini. Eu que já fui para Santa Catarina aí, uma vez eu fui no McDonald's, pediu uma casquinha, mais alguma coisa, daí eu falei, não, daqui nada. Daí, pagar por tudo. Daí não tem jeito, daí não sai da gente. É. Outra questão aqui na área do jornalismo esportivo que muitos amigos meus de profissão comentam é que na TV fechada e tanto na TV aberta está perdendo muito espaço para o jornalista para ex-jogadores. O que você acha do ex-jogadores tomarem essa posição que poderia ser de um pessoa que está se formando agora, de um estudante? Mas assim, ó, ex-jogador, vamos dizer, eles têm a vida inteira para trabalhar ainda. Por que que não pode trabalhar como comentarista? É uma coisa que eles gostam, é uma coisa que eles entendem bem, né? Quando vai comentar, ele já esteve ali dentro e ele vai ter que fazer alguma coisa da vida dele. Ou ele vira técnico, ele abre um negócio, ele vai pro mundo do meio de comunicação. Eu acho que não tem problema nenhum. Trabalhando direitinho, tem espaço para todo mundo, né? Se você trabalha legal, você tem espaço. Então, nada contra, até porque eles contribuem muito, né, com a experiência que eles tiveram dentro de campo. Eu acho que você ouvir um comentário de quem esteve ali dentro, às vezes é até melhor do que alguém falar alguma coisa e nunca teve ali dentro para saber como que é. Então, você assistir um jogo e ouvir um comentário de um ex-atleta, eu acho muito bacana. Eu acho que se você trabalha direitinho, vai ter espaço para todo mundo. Uhum. Outra questão também, hoje, no mundo que a gente vive hoje, tem várias plataformas para se fazer jornalismo, independente, webs, rádios também. O que você acha desse movimento? Futuro, é o futuro. Sempre que eu converso com as pessoas agora, eu não posso falar porque é o que eu estou fazendo agora. Né? A nossa Sim. rádio é web, a Rádio Havaí é web, o programa da VEG é web, né? Então, assim, é o futuro. E se você trabalhar direitinho, por isso que eu digo, você trabalhar direitinho, algumas pessoas vêm e me perguntam, Simone, eu tenho tanta vontade, né, de fazer jornalismo esportivo, mas eu não sou formado, né? Mas daí eu falo, você gosta? Se você gosta, vai ter espaço, porque, infelizmente, né, o diploma, hoje ele, né, tipo, não é obrigatório. Claro que algumas empresas preferem e só contratam gente com diploma, mas ele não é obrigatório em algumas emissoras, só que você pode trabalhar por conta. Hoje a gente vê muitos blogs, muitos sites, muitas web rádios, né, fazendo um trabalho muito bacana. Então, assim, se você gosta, vai ter espaço, porque o futuro é esse. Eu acho que a pandemia também veio mostrar isso pra gente, né? Quem não estava inserido nesse meio tá começando a fazer lives. Eu fiz um trabalho agora, nesse final de semana, que não foi de esportivo, né? Mas foi com comunicação, que foi um feirão de carro, uma empresa de carros aqui, a Pimavel, que fez um feirão online para atender essas pessoas que você poderia comprar o carro sem sair de casa, comprar, trocar de carro. E a gente fez muitas lives. A gente fez lives mostrando os carros, a gente fez stories, né? Então, assim, hoje a internet é presente e futuro. Quem não está inserido nisso, então eu acho, tipo, eu ainda estava falando, né? O trabalho que eu fiz lá, vamos dizer assim, era concorrência de uma rádio. Né, o trabalho que a rádio vai lá, faz flash, que eu já fiz muitos, ainda faço, né? Mas é praticamente um trabalho similar, né? Um trabalho de rádio, de divulgação. Sim.
Você fez muita amizade nesse meio do esporte a nível nacional? Você tem contatos com jornalistas de outra emissora? Vocês trocam Sim. muitas informações hoje em dia ainda? Sim, não, a gente conhece bastante gente, tanto jornalista, quanto jogadores, quanto o pessoal de clubes, né? A gente tem muito contato, exemplo, por exemplo, o Jeff Silva, vamos supor que amanhã vai estar na live com a gente. Meu amigo, Jeff, vamos participar da live amanhã, sabe? Porque ele tá aqui, tu tá no dia a dia, tu acaba ficando amigo. Ele tá lá no motoclube, tá lá em São Luís do Maranhão, sabe? Então, assim, converso, tem gente no Japão, tem gente em Portugal, a gente conversa sempre, assim, então hoje tem a internet para aproximar também quem está longe, né, de a gente conversar, mas sim, faz muita amizade, pessoal de esporte, porque muita gente daqui foi para outras cidades também, eu já trabalhei também em outras cidades, a gente conhece e tem uma troca, né, é muito legal. Sim. Principalmente com o pessoal aí do Sul é bem unido, né, em relação ao jornalismo. Tanto o pessoal de Santa Catarina, alguns que eu conheço só virtualmente, não conheço pessoalmente, trocam muita informação com o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná. Uhum, tem. Então, E é muito legal, porque assim, ó, por exemplo, a gente tem um programa esportivo. E aí a gente precisa de alguma informação de um clube lá de Londrina. Tu conversa com o teu amigo que faz a cobertura lá, ele vai te mandar um vídeo, ele vai te mandar informação, essa troca, assim, acontece direto, assim. Um ajuda o outro, né? Como a gente tá fazendo agora também, ó, uma troca, né? a troca de conhecimento. Na Na- verdade, eu estou mais absorvendo os seus conhecimentos, né? Acontece. Não, e é legal você manter essa amizade, porque além de ser uma amizade, também favorece o lado profissional, né? Quando você precisa de uma informação. Várias pessoas, às vezes, têm especulação de algum jogador que estava aqui no Havaí, que alguém está contratando já. Ô, Simone, tá sabendo? Ó, o nome do fulano está sendo cogitado aqui, tá sabendo de alguma coisa aí? Então tem muito dessa troca. É. E como que você acha, Simone, que vai ser essa volta do futebol para o jornalista, né? No É, caso da tu, zona que não pode fazer aglomeração, como que você imagina que possa ser o contato do jornalista com o jogador? eu tô querendo saber também. Até a gente fez uma live com o Dr. Funchal, que é o doutor do Havaí e um dos responsáveis por essa cartilha, e aí ele tava falando, né? O jornalista vai ser mais reduzido, o número de jornalistas nos jogos, claro, vai ser reduzido tudo, né? Tudo, comissão, pessoal do clube mesmo, né? A diretoria e tal. Vai ser um número reduzido, e isso também para jornalista. Também vai ter, né, não sei se vai ter exame mesmo, ou se vai ser só, tipo, a temperatura, né, isso daí tem que ver direitinho lá na cartilha como vai funcionar. Mas aí ele falou, vão ficar na cabine, né, não vai ter a entrevista, eles ainda iam ver alguma forma de talvez captar, né, uma coletiva, alguma coisa. Claro que coletiva hoje está acontecendo bastante virtualmente também, mas daí o que eu falei para ele, porque no meu caso, eu sou repórter de campo. Numa cabine, levando em consideração o tamanho das cabines na ressacada, vamos supor assim, é melhor que o repórter possa estar em campo ou na arquibancada ali no setor A, para ver o jogo de uma outra visão e também não ter contato com os outros companheiros, porque se ficar o comentarista, um narrador e talvez um pessoal da rede social atrás, daria, mas o repórter ali já fica a aglomeração, já não mantém a distância. Agora, se for controladinho, porque hoje em dia aqui, vamos supor que a gente tem repórter de campo, uns 6 repórter de campo, dá para ficar atrás das placas de publicidade, cada um na sua distância, e não ter a entrevista, mas tu tem uma outra visão do jogo lá de baixo. Então, ainda na live eu falei para ele assim, doutor, repensa isso, pelo menos o repórter de campo que tenha a possibilidade ou de estar em campo ou de estar em uma outra parte, já que não vai ter torcida nesses jogos aí na retomada, que esteja ali no setor A, talvez, mas dá para ficar lá no campo, né? Atrás ali onde a gente sempre fica, tem um cantinho disponível ali, atrás do gol, na parte, quem está olhando para o campo na parte esquerda, assim, a gente fica, né? O time, quando a gente está fazendo o time da casa. Então, acho que dá para cada um ficar mantendo a distância, daria para ficar. Né? Então, vamos ver como vai funcionar na prática, mas ele disse que ia levar em consideração. E ainda mais tirando que a gente tem algumas competições que você não pode fazer entrevista antes do jogo, Uhum. nem Não, no- aqui tipo assim, ó, o brasileiro, né, as da CBF já não pode fazer no intervalo, só pode no final. Então, assim, sim. já reduziram bastante o trabalho, né, do repórter de campo. Então, eu acho que daria para ficar por conta da visão, né? A gente vê ou de uma outra forma, né?
a visão ali que a gente tem, um detalhe de uma jogada ou outra, e também para manter a distância, né, como eles querem dos demais profissionais, que pelo menos a reportagem possa ficar no gramado, né? Sim. A gente está quase encerrando o nosso tempo da nossa live aqui, mas dá tempo de algumas perguntinhas. Qual o seu maior ídolo na área do jornalismo? Na área do jornalismo, Uma olha, referência. eu vou puxar a sardinha para Renata Fã, né, que além de ser mulher, entende muito, luta muito, né, pela causa das mulheres também e entende muito de futebol, sabe? Eu acho que ela é uma referência com certeza para mim. Eu sempre gostei muito quando o Thiago Leifert, eu acho que ele trouxe um pouco, né, da linguagem do futebol mais leve, sabe? Tipo, para as pessoas entenderem mais. E o Tadeu Schmidt eu adoro também, o jeito que ele faz, né? O que ele apresenta, né? Uma forma mais descontraída, gosto também. Eu gosto disso, sabe? Não que seja palhaçada e brincadeira sempre, mas eu acho que uma visão para englobar todo mundo, porque o que eu ouvia muito as mulheres falando, né, quando a gente fez a Band, agora eu consigo entender, agora eu consigo ouvir e entender. Então, assim, tipo, você falar para todos os públicos, eu acho que eu gosto desses, né? Mas talvez eu acho que a Renata é a mais, assim, que eu considero mais, até por ser mulher e por estar ali, ó, lutando com os homens, conversando de igual para igual. Eu acho que a Renata é fã. É uma outra mulher também que tem esse linguajar do Thiago Leifert, é a Fernanda Gentil. Ela também tem Isso, um. e foi para o entretenimento, mas realmente, bem lembrado, quando ela fazia, né, o esporte também, maravilhosa. Ela tinha um linguajar bem leve. E Uhum. como o ídolo no esporte? Quem você tem como ídolo no esporte? Eu vou ainda dizer que o meu ídolo, né, que já se foi, mas o Kleber Santana, assim, de tudo, né, de pessoalmente, como pessoa, como atleta, eu acho que o caráter que ele tem, o respeito que ele tem, né, assim, isso sempre eu fui fã dele, sempre, então, é o Kleber. E só para encerrar a questão que eu pergunto para nossos convidados, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Simone, muito obrigado pela participação aqui, por ter topado participar da nossa live. Deixa um recado para o pessoal aí. Sigam a Simone nas redes sociais. Isso, me siga lá nas redes sociais, Simone Malagoli, dia 18 de junho é meu aniversário, né? Quero presente, já fica a dica. E hoje em dia dá para mandar pela internet, não tem problema. Chegou rápido. E no mais, como você falou ali, que era para quem quer ser jornalista, né? Para ouvir. Gente, se é o teu sonho, eu sempre falo, segue porque dá certo, sabe? Se você gosta e você sabe daquilo ali, estuda muito, estuda sempre, né? Não vá achando que você sabe. Eu estudo para cada um trabalho que eu vou fazer, eu faço sempre estudo, sempre, 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 né? Qual jogo, é entrevista, é live, eu sempre me preparo muito, muito antes para não deixar a desejar, porque hoje em dia você faz 99 certo e se falha 1%, as pessoas vão te massacrar pelo aquele 1%. Então, né, estude e vá atrás dos seus objetivos. A gente não pode deixar a colinha sempre aqui com todas as perguntas, Sempre. independente do quanto você tem de experiência, você sempre tem que ter um estoque de Com perguntas. certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Adorei nosso bate-papo aqui. Pessoal, sigam a Simone nas redes sociais, sigam também aqui a página da Medicampo 13. Para quem não conseguiu assistir completa, vai ficar aqui no meu IGTV e também depois eu jogo o link no YouTube, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e a gente espera se encontrar brevemente aí na área da comunicação. Com certeza, com certeza. E vai passar, gente. Vamos rezar, vamos ter fé que vai passar. Obrigado, Simone. Tchau, tchau. Foi Valeu. estar com você. Tchau. Tchau.